Boa noite. Boa noite. Depois de 2 meses de investigações, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha que atacava concessionárias de veículos na região metropolitana. O principal objetivo dos bandidos era o roubo de pneus para caminhões. 5 pessoas foram presas. Os suspeitos, que têm entre 22 e 44 anos, já têm passagens pela polícia por roubos e foram presos em flagrante durante uma ação na região metropolitana. De acordo com as investigações, em menos de um ano, a quadrilha cometeu ao menos 5 grandes assaltos na capital, Contagem e Betim. De acordo com a polícia, os alvos da quadrilha eram concessionárias e revendedoras de pneus de caminhões. Os suspeitos preferiam agir sempre aos domingos e feriados na tentativa de não levantarem suspeitas. De uma só vez, eles chegavam a roubar mais de 400 pneus, um prejuízo de mais de R$500 mil para a empresa. Eles preferiam atuar nos domingos e feriados justamente pela questão da vulnerabilidade do local, considerando que não tinham muitas seguranças, o fluxo de funcionários era bem reduzido. Então, eles utilizavam dessa questão para conseguir ter maior êxito nas suas ações. Em um determinado dia, eles resolveram praticar o assalto e foram presos em flagrante dentro de uma das agências da vítima. Para transportar os produtos roubados, a quadrilha às vezes utilizava os próprios veículos que estavam dentro da empresa. A gente tem informação que eles chegavam ou em picapes ou em caminhonetes, levavam essas pessoas, a gente sabe também que já foram convidados outras para carregar também. E quando o produto que foi levado não cabia dentro do veículo que eles levavam, eles inclusive roubavam veículos do local. Um integrante da quadrilha está foragido. Max Amorim Santos, de 31 anos, é apontado como um dos chefes do bando, junto com o irmão que foi preso. As investigações continuam. A polícia agora está atrás de quem comprava os pneus de caminhões roubados. A gente pode até chegar no receptador, mas é difícil comprovar que ele tem ali dentro pneus oriundos desse crime, porque ele, às vezes, ele pode ter alguns pneus comprados licitamente e alguns produtos de roubo, e ele tenta ali dissimular com essas notas fiscais dos pneus lícitos, né? Caixas de cigarros foram apreendidas em uma carreta abandonada depois de baterem um muro em Uberaba. De acordo com os policiais, a carga foi contrabandeada do Paraguai. Os militares procuram por suspeitos. O subcomandante do 4º Batalhão conta que a carreta com a carga de cigarros contrabandeados foi apreendida após o acionamento para uma simples ocorrência de acidente de trânsito. Nós recebemos uma informação da nossa central de que um caminhão havia chocado contra um muro lá nas Chácaras Mariitas, e a nossa guarnição, tão logo tomou conhecimento, deslocou até o local e lá constatou um caminhão com as portas abertas, com o pisca-alerta ligado, verificou-se que a chave estava no contato e, ao proceder uma vistoria na carga desse caminhão, localizamos aí uma grande quantidade de cigarros oriundos do Paraguai. Durante o atendimento da ocorrência, foi apurado que os ocupantes da carreta usaram ração animal para despistar a carga contrabandeada. Após contato da Polícia Federal, que fosse encaminhado o caminhão, juntamente com a carga de cigarro, para o pátio da Delegacia de Polícia Federal. O condutor não foi localizado. Assim que a guarnição chegou ao local, o veículo estava acidentado, com as portas abertas, com o pisca-alerta ligado, ninguém em seu interior. Um bebê morreu e 4 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma carreta no início da tarde de hoje. Luciana Viana tem as informações. Boa noite para você, Luciana. Onde foi esse acidente? Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Esse acidente foi na BR-381, em Sabará, no sentido Vitória. Isso foi na manhã de hoje, por volta das 11h30. Um carro e uma carreta bateram de frente. Apenas uma perícia vai apontar qual dos veículos teria invadido a contramão. Um bebê de 1 mês morreu no local. Outras 4 pessoas foram resgatadas, socorridas, levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. Uma outra criança de 3 anos, 2 mulheres e um homem de 57 anos. Bom, o congestionamento por lá foi longo, e a pista só foi liberada na tarde de hoje por volta das 3 horas. Obrigado pelas informações, Luciana. O preço da carne disparou em Belo Horizonte e região metropolitana. Uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro mostra que
que alguns cortes estão até 2 vezes mais caros em comparação com o último levantamento de julho. O Nelson veio buscar uma carne para a hora do almoço, mas quando olhou o preço, desistiu da compra. Para mim está um pouco caro, inclusive até o frango que estava mais em conta agora já aumentou bastante. Eu acredito que é aproximando aí o fim de ano, né? E uma pesquisa realizada pelo Mercado Mineiro mostra bem essa realidade. De julho para cá, as carnes ficaram 2 vezes mais caras. A Valéria explicou que no açougue em que trabalha, eles conseguiram segurar o preço e não repassaram o aumento ao consumidor. Eu acho que vem os insumos, vem já para a gente com os aumentos, né? Então não vem especificado realmente o que é. Acho que foi mesmo a crise, o medo do comércio, é que teve esse pequeno reajuste. E para quem não abre mão da carne nas refeições, a dica é muito simples: pesquisar bastante, ver qual açougue está com o melhor preço, quem tem mais promoções. A diferença pode até ser pequena, mas no final do mês esse valor vai fazer diferença no seu bolso. Para se ter uma noção, de acordo com a pesquisa, o contrafilé teve um aumento de 10,71%, enquanto o filé mignon, pouco mais de 7%. A variação de preços na capital mineira também é grande. O coração tem diferença no preço de um lugar para o outro de 164%. No caso do lombo suíno, 120%. No atual cenário econômico brasileiro, é claro que esses preços assustam qualquer consumidor. Estou achando tudo muito caro. Estou comprando frango mais barato. Carne de boi não tem condição de comprar não, está muito cara. Daqui a pouco tem as notícias do futebol. E Lavras Novas é o nosso destino de hoje no Malas Prontas. A cidadezinha é refúgio para quem está atrás de sossego. A gente volta já já. Diretores de escolas estaduais de Uberlândia começaram a cumprir uma ordem judicial e iniciaram a retirada de alunos das escolas ocupadas em protesto contra a PEC 241. Agora é definitivo. As escolas de Uberlândia serão desocupadas pelos alunos e professores, todas, sem exceção. A decisão foi do juiz da Vara da Infância e Juventude, José Roberto Poiani, que estipulou o prazo de 24 horas para o fim do movimento. Caso os diretores descumpram a decisão, a multa será de 50 salários mínimos por dia. E o entra e sai de alunos já começou, diferente de alguns dias atrás, quando somente faixas ficavam do lado de fora das escolas e não se via praticamente nenhum estudante. E mesmo com essa desocupação já acontecendo em Uberlândia, várias unidades ainda continuam ocupadas pelos alunos, como a Escola Estadual René Janete, onde nós estamos agora. E pelo menos por enquanto não existe previsão para que o movimento termine de vez na cidade. Desde o início do movimento, mais de 20 escolas foram ocupadas em Uberlândia, prejudicando os estudos de 32 mil alunos. À medida que as escolas forem sendo liberadas, os calendários de reposição serão definidos pela gestão de cada unidade. E isso pode acontecer nos últimos dias deste ano e até nas primeiras semanas de 2017. Nós procuramos o promotor de justiça Jadir Cirqueira, mas ele preferiu não gravar com nossa equipe porque está preservando a imagem diante de tantas ameaças que vem sofrendo. Além disso, nossa equipe esteve em diversas escolas, mas nenhum aluno quis gravar a entrevista. Doce pássaro da juventude, sonhos e rebeldia fazem parte dessa bela fase da vida que deixa tanta saudade. O problema é a rebeldia sem causa e violenta em todo o Brasil. Arruaceiros e delinquentes disfarçados de manifestantes, quebrando tudo. Estudantes que gritam e invadem a escola em vez de estudar e aprender dentro delas. Nem sabem por que protestam, nem o que querem. Cabeça vazia, oficina do diabo e da bagunça inútil. E os hormônios à flor da pele causam outros males. A vida foi feita exatamente para ser vivida a 1000 por hora, mas mesmo a alta velocidade tem que ter limite. Essa estranha mania de brigas em boates também mostra algo fora de ordem. Para que brigar, bater, machucar, matar? O que leva um jovem a agredir o outro com tanta violência como vimos em Belo Horizonte? Drogas, bebidas e os motivos sempre fúteis. Por mulher, futebol, política, válvula de escape do quê?
E não estamos falando só de boates, no trânsito também. Faça amor, faça um país, não faça guerra. Depois de 2 dias de folga, o Atlético voltou a treinar hoje. O time terá tempo de sobra para se preparar para o próximo jogo do Brasileirão contra o Palmeiras no dia 17. Os mineiros estão confiantes na vitória, já que há 10 jogos não perdem para o time paulista, que é líder da competição. O presidente Daniel Nepomuceno cobrou da equipe uma boa colocação na tabela para fazer valer todo o investimento da temporada. E com 44 pontos a 4 rodadas do fim do Brasileirão, a Raposa parece respirar melhor depois de se livrar do fantasma do rebaixamento. Para os jogadores do Cruzeiro, a vitória por 4-2 contra o Fluminense valeu muito mais do que os 3 pontos. Isso porque a Raposa abriu 6 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento do Brasileirão. Faltando 4 rodadas para o fim do campeonato, a equipe parece ter se livrado do fantasma do rebaixamento. Essa vitória nos deu uma segurança, mais a seriedade, a competitividade ela tem que continuar e cada um honrando a camisa do Cruzeiro para que possamos terminar com dignidade. Primeiro vamos terminar bem, depois vamos começar bem ano que vem. E certamente não vamos deixar acontecer os sobressaltos que aconteceram nessa temporada, porque o torcedor também não vai ter mais essa dose de paciência, né? Temos que conquistar títulos no ano que vem. O Cruzeiro vive disso, grandes clubes vivem disso. E nós temos que estar na turma que disputa títulos. E vamos trabalhar para isso. Se a situação no campeonato parece estar segura, o torcedor cruzeirense já pode começar a pensar na temporada 2017. Então é hora de avaliar o que deu certo e o que deu errado em um ano complicado para a Raposa. O sistema defensivo é o mais questionado pela torcida. Tem algum setor ali que realmente precisa de reforço? Alguma área que é mais urgente? Assim? As laterais, as duas, tanto a direita quanto a esquerda. Essa é a primeira solução. E enquanto o Dedé não volta, mais um zagueiro aí a gente está precisando também. Apesar do ano ruim, tem jogadores bem avaliados pelos cruzeirenses. O técnico Mano Menezes também se salva das críticas. Os destaques mesmo são os volantes, né? O Henrique e o Romero estão muito bem. Acho que o Rafael também, ele entrou bem, seguro. Mas acho que o principal foi a vinda do Mano de volta. Acho que deu uma reforçada no time. Manutenção da comissão técnica, da espinha dorsal da equipe e a chegada de reforços pontuais. São as receitas da torcida do Cruzeiro para um 2017 bem melhor. No ano que vem, muitas vitórias e vai dar zerão na cabeça. Que tal uma dica para dar uma escapada da cidade grande sem precisar ir muito longe neste fim de semana? Lavras Novas é uma boa opção. Olha, a cidadezinha encanta os turistas e tem opções para curtir a natureza com tranquilidade ou então de um jeito bem radical, viu? Olha só. Da janela, Dona Rosália observa o mar de montanhas, escondido algumas vezes pela neblina, e ouve o canto dos pássaros. Conversa mansa, olhar despreocupado. Ah, a tranquilidade do interior. É um lugar aconchegante, que todos se preocupam um com o outro, né? Porque hoje em dia essas coisas é difícil, então é um lugar que quem frequenta vem uma vez e volta e tá sempre vindo pessoas novas. Mas como num piscar de olhos, o andar preguiçoso dos cavalos no meio da rua dá lugar aos carros de turistas. Lavras Novas é um dos 12 distritos de Ouro Preto e refúgio de moradores de cidade grande. Fica pertinho da capital mineira, a pouco mais de 100 quilômetros, e tem cerca de 1.500 habitantes. No vilarejo, as casas ficam ao redor de uma capelinha construída no século XIX. Além da arquitetura histórica, o local fica ainda mais charmoso com tantas cores. Os imóveis formam praticamente um arco-íris. Em finais de semana e feriados, a população do vilarejo fica até 3 vezes maior. Mas o que será que atrai tanta gente assim?
viemos descobrir. E o Rafael é quem vai nos mostrar as belezas do lugar. Rafael, para isso a gente vai nesse carro especial e diferente, né? Isso, nós vamos usar aí um veículo que o nome dele é UTV, né? Ele é de uma marca do Canadá, que é a Bombardier, e é o modelo Maverick, 1000 cilindradas. Então a gente traz o pessoal para estar fazendo sempre esses passeios aqui pela região, né? Usando esse tipo de veículo, quadriciclos, Land Rover, moto, tudo veículo especial para poder andar nessas estradas. Como o carro não tem portas, apenas redes de proteção, é preciso usar capacetes, cintos de segurança afivelados e vamos lá para mais uma aventura. O caminho é cheio de curvas. Em alguns pontos só passam veículos 4x4 ou quadriciclos, que podem ser alugados bem na entrada da cidade. A velocidade e o terreno irregular, cheio de altos e baixos e poças d'água, deixam o passeio ainda mais radical. Tudo isso para chegar até uma trilha que nos leva até a Cachoeira Três Pingos, que ganhou esse nome por causa das 3 pequenas quedas. Bem pertinho dela, outro paraíso escondido, a Cachoeira dos Namorados. O nome já diz tudo, né? É ideal para os casais apaixonados. A represa é um dos pontos mais visitados pelos turistas. Aqui, muitos praticam atividades como canoagem ou apenas aproveitam para nadar. O turismo em Lavras Novas começou para valer há pouco mais de 16 anos. O que atraiu os visitantes foi o clima ameno, a sensação de distanciamento da cidade grande, mesmo tão perto de uma capital, e principalmente a paisagem. Bem radical, né? Legal demais. Alexandre Calil já começou a planejar mudanças para a prefeitura. A gente fala desse assunto já já. E você já parou para pensar que o verão tá aí? Já saiu correndo para academia? Ainda não? Pois é, olha só, se você é desses que quer emagrecer até janeiro, tem jeito, viu? Tem jeito de fazer isso com saúde. E a gente vai te dar umas dicas logo depois do intervalo. Até já. Com a chegada do verão, muita gente já se preocupa em perder aquela barriguinha, né? Pois é, Gisele, as academias já estão lotadas, viu? Dá uma olhada. Todas as esteiras ocupadas. Dá uma olhada o tanto de gente malhando logo de manhã nessa academia em Belo Horizonte. É o resultado do famoso Projeto Verão. Tem que ir porque agora é a reta final, né? Mais 2 meses para ver se coloca em dia aí. Ficar bem, né? Mas o grande problema é que a maioria das pessoas começa as atividades muito próximo do verão. Aí, o milagre do resultado imediato não aparece. O trabalho tem que ser feito a longo prazo. Esse personal dá dicas de como se exercitar e, principalmente, manter a saúde em dia. Ele precisa passar por um processozinho de avaliação nutricional e reeducação alimentar. Ele precisa passar por uma avaliação médica, até então, para o especialista saber das condições, então, ideais e atuais do corpo dele, para que ele possa, então, se empenhar nessa atividade e conquistar o que ele vem esperando, que é o famoso Projeto Verão. Realmente, nessa época do ano, o pessoal arregaça as mangas, vem para a academia e malha pesado. Mas, olha, é preciso alguns cuidados para que esse Projeto Verão não se torne um pesadelo. Dietas mirabolantes e excesso de peso nos exercícios podem ser prejudiciais à saúde. Hoje na internet tem um monte de coisa, né? Vários tipos de dieta, dieta da lua, dieta do sol, da sopa, entre outras. Então é de extrema importância estar atento a isso. Muitas vezes essas dietas muito restritas levam ao fracasso muito rápido, porque causam uma desordem, um desequilíbrio, principalmente hormonal, aumentando a produção dos hormônios de cortisol, que causa o estresse, e aí a pessoa logo após volta a comer compulsivamente. Além de trazer deficiências nutricionais, dentre outras.
E a nutricionista lembra que 80% dos resultados vem da alimentação. A alimentação ela tem que ser equilibrada na ingestão de carboidratos mais complexos, na ingestão de proteínas e gorduras de boa qualidade e tem que ter também um equilíbrio de vitaminas e minerais. Então isso é individual, é de acordo com a necessidade fisiológica de cada um. Não existe milagre, né? Eu acho que é um passo de cada vez, a pessoa não adianta, vou querer emagrecer 10 quilos, não. A pessoa não pode pensar dessa forma, ela tem que dar os passos corretos. Fazer uma atividade física, fazer uma dieta, consultar um nutricionista, ter um personal, acho que isso é o mais importante mesmo. O câncer de próstata mata uma pessoa a cada 40 minutos no Brasil. Se for diagnosticado no início, há grandes chances de cura. A doença, que é o tipo de câncer mais comum entre os homens, é tema da campanha Novembro Azul. Não foi fácil receber a notícia. Uma tremura nas pernas deu, isso tranquilo, porque na hora que eu soube do resultado, então você toma um choque, mas aquilo foi apaziguado a partir do momento que eu comecei a tomar as atitudes para combater aquela doença. O diagnóstico veio aos 59 anos, pouco tempo depois da morte do irmão, que também teve a doença. A prevenção foi o que salvou seu Lair. De certa forma, salvou minha vida, porque a partir daí eu comecei a fazer meus exames preventivos periodicamente. A cada ano eu fazia e num determinado momento o índice do PSA meu ele deu superior àquele esperado. Então foi feita uma biópsia e constatou realmente a ocorrência de um câncer de próstata com uma escala, dentro de uma escala de um score de Gleason num nível assim, muito elevado. Ele conta que não teve sintomas. O câncer de próstata é uma doença silenciosa. É o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens e aparece geralmente depois dos 50 anos. Para saber se você tem a doença, é preciso fazer 2 exames, de sangue e de toque, como explica o médico. É um exame que não gera nenhuma sequela no homem, é um exame pouco invasivo, tanto do toque retal quanto do exame de PSA, que é um exame feito no sangue, e os dois devem ser conjugados para obter essa informação em relação à próstata. Novembro é o mês da campanha contra o câncer de próstata. Segundo dados do INCA, mais de 61 mil pessoas terão a doença até o fim deste ano no Brasil. Não dá para bobear. Esse é o recado de quem venceu a batalha contra a doença. A prevenção é extremamente importante porque você não tem sintoma nenhum. Então você pode perfeitamente, você que está me ouvindo aí, ter a doença sem saber. Então a única coisa que vai salvar a sua vida é um exame preventivo. Diante de tudo que nós temos disponível aí, morrer de câncer de próstata é jogar fora uma vida desnecessariamente. É isso aí, tem que fazer. O prefeito eleito Alexandre Calil já planeja as reformas no Executivo para o ano que vem. A equipe de transição trabalha no novo projeto, não é isso? Orion Teixeira, muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Gisele, telespectadores. É verdade, André. Hoje tivemos a primeira reunião de transição entre a equipe do atual prefeito Márcio Lacerda e a equipe do prefeito eleito, futuro prefeito Alexandre Calil. Foi uma reunião tranquila, mas a gente prevê turbulências por aí quando o assunto chegar à mesa for a da gestão financeira. Veja você que a partir de 1º de dezembro, Belo Horizonte terá que ter a definição sobre o reajuste ou não da tarifa de ônibus. O prefeito Márcio Lacerda deverá consultar o prefeito eleito Alexandre Calil sobre a aplicação ou não desse reajuste. Será que ele vai consultar, André? Se não consultar, corre o risco aí de ser até desautorizado por Alexandre Calil. Orion, agora falando do nosso governador, o Pimentel apresentou hoje na Assembleia, a sua defesa. A pergunta é a seguinte, será que os deputados vão conseguir barrar esse julgamento contra ele? Olha, Gisele, não é uma questão de convencimento, mas de alinhamento. Não é um julgamento jurídico, um julgamento é político. Quem for contra e quem é a favor. Quem é contra é a oposição, que tem de 20 a 22 deputados. Os outros 55 deputados que são aliados do governador, se algum deles votar contra, passará a ser tratado como de oposição. O advogado Eugênio Pacelli esteve hoje na Assembleia e apresentou as suas argumentações. Ele não fez a defesa das denúncias contra o governador, que é acusado de favorecer, de ter se favorecido durante o Ministério do Desenvolvimento, 2011 e 2014. Favoreceu algumas empresas. Então,
essa acusação, o advogado fez a defesa do procedimento. Segundo ele, um juiz de primeira instância não poderia ter autorizado a investigação do então ministro Fernando Pimentel, que tinha foro privilegiado, e sim tinha que ser uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Ariano Teixeira. Muito boa noite para você. E boa noite também a você de casa que nos acompanhou aqui até agora. A gente volta amanhã às 6:50. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.